Olá, amigos do canal, tudo bem? Hoje falaremos sobre o meu segundo livro chamado Sociologia do Cinema. Vocês veem aí a capa do livro, agora o sumário com seus 8 itens, e eu vou falar desse livro de forma geral, como fiz anteriormente, e contemplar esses 8 itens aí. A primeira pergunta que eu procurei responder nesse livro foi: o que envolve uma sociologia do cinema? Percebi que uma sociologia do cinema deveria vincular esferas diferentes da sociedade e o cinema, mostrar como ele faz parte disso. O primeiro item que nós abordamos foi o cinema como indústria. Como o cinema se tornou uma potência de comunicação global, como ele atingiu o planeta, como ele percorreu o mundo. E quando falamos sobre isso, Hollywood se tornou sinônimo de cinema, porque foi a indústria que criou um sistema de estúdio para conseguir alavancar grandes investimentos para as produções, criando um padrão de qualidade, e o Star System, que é um sistema de produção e exploração de estrelas de cinema, onde as pessoas elas se tornaram icônicas, né? Atores e atrizes se tornaram grandes referências, já que são eles que ficam na linha de frente e trazem a adesão do público, o engajamento, a identificação e assim por diante. Houve cinemas que se colocaram contra o modelo de Hollywood, chamados cinemas nacionais, que se destacaram por serem engajados politicamente, por tentarem mostrar um pouco da realidade cultural, econômica, social, etc., de um determinado país. A forma do entretenimento e do espetáculo foi a que mais conseguiu sucesso de público. Alguns pensadores, alguns estudiosos até dizem que foi o entretenimento que contribuiu muito para a coesão social. Foi essa forma também que teve maior penetração junto aos públicos por ser simplesmente divertida e sensacional. Os filmes de ficção e ação foram os que obtiveram maior sucesso de público. Alguns estudiosos também acusam esses gêneros de serem escapistas, o que significa que as pessoas buscam o cinema como entretenimento, como uma forma de fugir de seus problemas cotidianos. Outro aspecto que nós enfatizamos foi a questão ideológica do cinema, ou seja, as ideologias presentes nos filmes. Alguns filmes, tanto pela sua forma quanto pelo seu conteúdo, demonstraram um grande poder manipulador das massas, induzindo conceitos, induzindo juízos de valor, noções de certo e errado. No cinema, ideologia e pedagogia andam de mãos dadas. Ou seja, toda vez que o cinema fala sobre alguma coisa, ele já monta um discurso sobre isso, e esse discurso ele é, por definição, ideológico. E essa é a forma do cinema educar, essa é a forma do cinema instruir. Sempre num filme há um posicionamento do diretor. Quando ele discute um tema ou se propõe a representar um tema, ele já coloca ali a sua tese, a opinião dele sobre aquele problema. Então, nesse sentido, o filme é sempre o filtro da cultura. Ele faz parte de uma herança social. Quando um filme retrata décadas passadas, ele está trazendo para as gerações atuais o retrato daquela época. Nesse sentido, ele é uma herança social. Outro enfoque foi o cinema como propaganda. Nesse sentido, o cinema foi utilizado por governos, por estados, para consolidar certas ideias, certos comportamentos. E aí nós temos dois modelos que principalmente ganharam força durante a Guerra Fria. O modelo soviético, que promoveu a revolução da consciência, e o modelo americano, que tentava vender o estilo americano de vida, chamado American Way of Life. Entre esses modelos de sociedade, nós temos
o contexto da Guerra Fria. Ambos os países investindo muito em cinema, tentando criar ali, através dele, uma identidade nacional. Por conta disso, alguns modelos sugeriram a perpetuação de estereótipos. Nos filmes americanos, por exemplo, os russos eram sempre vistos como comunistas, como inimigos da democracia, e dessa forma foram meio que demonizados. Esses discursos foram sendo acentuados, foram sendo reforçados, tudo contribuiu para gerar uma verdadeira disputa, uma verdadeira animosidade, hostilidade entre esses dois modelos. Mas o fato é que o cinema ele consegue captar o núcleo das vontades das pessoas. E por isso mesmo a censura foi muito atuante dos dois lados da tela, dentro e fora do cinema. Eu quero destacar que quando a censura atuou do lado de fora, ou seja, tentando censurar o que o cinema mostrava, os cineastas foram muito pródigos e conseguiram sobreviver em função da sua grande criatividade. Conseguiram fugir aos modelos, aos paradigmas da censura. Os censores foram os que primeiro perceberam o potencial pedagógico e subversivo do cinema. Daí o esforço que fizeram para tentar calar a sua boca, varrer diretores, abreviar carreiras e assim por diante. Um outro capítulo, o que trabalha a questão do público, nós tivemos a intenção de determinar o que era o tal público. Chegamos à conclusão que ele era um fluxo coletivo, de modos de pensar, sentir e agir, que o público não é uma coisa única, mas sim algo plural. O cinema ele é sociológico quando ele aponta soluções para problemas que a realidade coloca. Portanto, esse tipo de cinema deve apresentar uma visão pluralista da realidade social. É nesse sentido que ele se fortalece como prática social e cultural, que ele ajuda a compor ou solidificar papéis sociais, que ele se apresenta como testemunho de uma época, dando acesso a outras culturas. E o último sentido que a gente abordou nesse livro foi o cinema enquanto política, na forma de políticas públicas, e que ajudou, contribuiu para formatar um modelo de cinema nacional, apresentando questões morais, ideológicas e econômicas de acordo com cada contexto. Então é isso que esse livro tentou trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.